Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos a bênção de Deus sobre o teu lar. Oramos para que o teu lar seja um lugar de bênçãos, um lugar de grandes abundâncias, um lugar de grandes riquezas, um lugar de grande amor, um lugar de experiências com Deus, um lugar de vida, um lugar de alegria, um lugar de satisfação, um lugar de renovo, um lugar de refrigério, um lugar aonde Deus seja o primeiro, um lugar aonde a glória de Deus entra na sala da casa, entra nos quartos, visita a família. Declaramos em nome de Jesus que a presença do doce e amado Espírito Santo está aí, na sua casa, neste momento. Visita, Pai. Toque-os com o teu poder, Senhor Jesus. Libera do teu favor sobre cada um deles. Nós abençoamos este lar. Esse lar será palco de grandes testemunhos, será lugar de grandes respostas. Uma família unida, uma família num só propósito, uma família numa só oração. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Pai. No nome de Jesus, visita-os, Pai. Oramos para que toda doença, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça, que cada vida, que cada família seja tocada pelo poder e pela glória de Deus. Remova, Pai, o cansaço, remova a ansiedade, remova as perturbações, inclusive as perturbações noturnas. Tira essa pessoa da confusão, tira essa pessoa da ceguez. Que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, para que essa casa seja visitada pelo teu poder. E eu quero liberar já, Senhor, o decreto espiritual, o decreto do dia de hoje, em nome de Jesus, sobre essa casa e sobre essa família. Hoje declaramos que você começará a experimentar um novo nível do peso e da glória de Deus. Que você experimente o poder da sua força e a majestade num nível que o faça se render mais a Deus em humilde adoração. Dizemos que você verá sobrenaturalmente a beleza, a perfeição, a profundidade e a força. Decretamos que você terá uma revelação divina de quão ilimitado Deus é na sua vida. Declaramos que você conhecerá intimamente o Deus que criou todas as coisas, pois por Ele todas as coisas existem e são sustentadas pela palavra do seu poder. Que a sua bondade passe diante de você, para que você saiba com certeza que a sua presença o acompanha aonde quer que você vá. Profetizamos que você sentirá a sua majestosa força em sua casa, local de trabalho e comunidade, e viverá e funcionará como um portador da sua grande glória. Dizemos que a glória do Senhor brilhará ao seu redor e emanará de dentro de você. Profetizamos este dia que você entrará em novos reinos e encontros com a sua glória em nome de Jesus. Como está escrito em João 17:22, e a glória que me deste, eu lhes dei. Aleluia! Você recebe essa declaração profética sobre a tua vida? Diga aí, eu recebo, eu quero essa glória de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. E olha o testemunho que eu recebi aqui da Raquel, que nos acompanha nas orações aqui. Ela escreveu assim: tenho 2 bênçãos para contar. Coloquei o nome da sobrinha de uma amiga, a pequena Helena, de 2 aninhos, que estava com leucemia.
E graças a Deus ela foi curada. Também coloquei nas orações o nome de uma conhecida, Rafaele, que estava com câncer de mama e foi curada. Graças a Deus. Obrigado por ser um canal de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé no poder de Deus. Deus pode tudo e não há impossíveis para o Senhor. Eu tenho um recado muito importante no final dessa oração hoje. E quero pedir para você, me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Há pessoas aqui aflitas, que precisam de uma visitação de Deus. Há pessoas que precisam de cura aqui hoje. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor no ombro, o ombro direito bem aqui atrás, uma dor muito forte. Seja quem for que está com problema no ombro, no nome de Jesus, que o Senhor te toque, ser curado, em nome de Jesus. Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Também é uma pessoa que está com alergias nos braços e eu declaro saúde sobre a tua vida. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Jesus pode curar. Coloque a sua fé nele, creia nele. No nome de Jesus, ser curado, ser livre. Em nome de Jesus. E o Senhor me deu uma palavra, Antoine. Antoine. Seja você quem for, Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Karen com K. Deus te visita, Karen. E o Senhor me mostrou teus joelhos inchados. No nome de Jesus, receba o toque de Deus sobre a tua vida. Ser curada, ser livre. Coloque a sua fé em Jesus, Karen, e receba um milagre de Deus. Amém? Eu quero declarar uma palavra que Deus me deu. Deus não busca gente perfeita, busca gente disponível. Eu não sou perfeito e não conheço ninguém aqui nessa terra que seja, mas Deus está à procura de gente disponível, de gente que diga, eu estou aqui e vou me render ao plano e propósito de Deus. Daí você pode me perguntar assim, mas por que estar disponível para Deus? Uma das melhores coisas que existe, quando você conhece a Deus, é você poder ser usado para o propósito que o Senhor tem reservado para a sua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua casa. E quando você está disponível para servi-lo, você pode ter certeza, a sua vida vai ser tocada por Ele. Você vai servi-lo e vai ser abençoado também. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 1, versos 19 e 20. Eu quero falar um pouco hoje sobre a vida de José, mas não o José do Egito, o José que foi responsável de cuidar do Filho de Deus aqui nessa terra quando Maria concebeu, engravidou de Jesus pelo Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui nessa palavra, é tremendo o que Deus vai falar contigo hoje. Mateus capítulo 1, verso 19 e 20. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Essa palavra aqui fala muito comigo. Sabe por quê? Porque Maria estava comprometida com José. E aos olhos humanos, Deus poderia ter escolhido, sabe, uma pessoa que não estivesse aliançada com outra. Deus poderia ter escolhido, sabe? Deus tem esse poder. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu uma mulher que estava comprometida. Porque sempre nós pensamos que Deus, tudo que Deus faz, a gente pensa assim que tem que ser perfeito, mas era perfeito. Só que nós pensamos em coisas que são bênção e que não tem tanto problema. Por exemplo, Deus deu uma empresa para você. Um exemplo, Deus te deu uma empresa. E você pega aquela empresa e você pensa, puxa, essa empresa que foi bênção de Deus. Mas não significa que ela não vai ter problema. Não significa que você não vai enfrentar desafios nessa empresa. Não significa que você vai ter que resolver coisas.
Muitas vezes Deus nos dá certas bênçãos e essas bênçãos que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas mãos, elas vêm com situações complexas, extremamente complexas. E cabe a nós se render ao plano divino, cabe a nós se render ao propósito de Deus. Eu, quando olho para José, eu vejo que José não era um homem perfeito, ele era um homem imperfeito como eu e como você. Ele era um carpinteiro comum, não tinha título teológico, nem plataforma grande, mas tinha algo que Deus deseja e que Deus busca. Você sabe o que é? 3 coisas que José tinha. Primeiro, justiça no comum, fiel no pequeno, íntegro quando ninguém o via. E aqui eu entendo uma coisa: Deus te vê quando outros não te veem. Deus te vê quando o homem te rejeita. E José era uma pessoa íntegra, mas agora ele estava com um problema nas mãos. Sabe por quê? Ele havia acabado de se casar. E na cabeça dele, como que ele iria explicar para as pessoas que Maria estava grávida? E ele não era o pai. Então a Bíblia diz que ele não a queria infamar. Ele não queria, de alguma maneira, comprometer Maria. Que aquilo se tornasse um escândalo. Não, José não queria isso. E sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra, querido? Essa palavra ministra no meu coração. Que muitas vezes Deus nos coloca em situações que são delicadas. Deus nos coloca em situações inesperadas. E mesmo que você não queira resolver algumas coisas, mesmo que você não queira, se meter em algumas coisas, Deus, ele te coloca diante de uma situação e ele diz, vai que a bênção é tua. Só que quando você, começa a se aproximar daquela bênção, você vê os desafios. E você pensa assim, será mesmo, Deus, que essa bênção é para mim? Será mesmo que viver assim é para mim? E você tem que entender que Deus está procurando fazer algo grande, mas ao mesmo tempo que Deus está querendo fazer algo grande, Ele vai exigir de você a sua firmeza, Ele vai exigir de você a sua entrega. E eu vejo aqui José na justiça no comum. Um homem que não queria infamar, não queria, ele não queria ser um problema para Maria, mesmo que ele estivesse pensando, qualquer outra coisa na cabeça dele. A segunda coisa que eu vejo em José, a misericórdia sob pressão. Quando tinha o direito de se vingar, escolheu proteger quem o feriu. Porque até Deus falar com José, que o que Maria estava carregando era do Espírito Santo, ele decidiu não envergonhá-la diante da opinião pública, não falar mal dela, não difamá-la, não destruir o seu caráter. E eu aprendo isso porque a misericórdia, ela sempre vence. A misericórdia sempre vence. Mesmo que ele não estava entendendo a situação naquele momento, ele mesmo assim decidiu se calar. Porque há pessoas, que quando vem algo crítico, quando vem uma situação, sendo dentro da sua casa, dentro da sua empresa, em qualquer lugar, geralmente as pessoas, elas tomam partido e elas escolhem, acreditar no que querem. Mas eu vejo aqui em José que a misericórdia venceu. Ele decidiu não difamar, ele decidiu sair daquela situação quieto, porque ele não queria manchar o caráter de uma pessoa que ele gostou, de uma pessoa que ele amou, de uma pessoa que ele casou com ela. Olha que tremendo isso. É por isso que a gente tem que aprender que sob pressão, nós temos que aprender a não nos vingar, a escolher proteger quem te feriu. Esse é o nosso propósito de vida, proteger a pessoa que nos feriu, proteger a pessoa
que de alguma forma, sabe, você talvez queria ter uma outra posição com ela, mas você escolhe o mesmo caminho de José, misericórdia sob pressão. E a terceira coisa que eu vejo, obediência imediata. Que homem obediente esse. Sem desculpa, sem demora, sem questionamento, quando Deus falou, José simplesmente obedeceu. Quando Deus fala algo conosco, não precisamos ficar buscando entender o que Deus está querendo falar. Por que Deus me pediu isso? Por que Deus está me pedindo isso? Bem, se Deus me pediu, eu vou fazer. Ainda que haja uma guerra dentro de mim, ainda que haja luta, Deus me pediu, eu vou fazer. Nós não podemos nos mover por emoções, nós devemos nos mover por propósito. Eu devo me mover por propósito, você deve se mover por propósito. É essa vida que nós devemos ter. Não deixar as nossas emoções, sabe, falarem tão alto a ponto da gente dizer, não, eu não quero fazer isso. Eu vou seguir por aqui, esse é o meu caminho, esse é o meu desejo. Mas, sabe, tudo na nossa vida tem que ser debaixo da direção de Deus. Se não for debaixo da direção de Deus, você pode perder o que Deus tem reservado para a sua vida. Tudo que você fizer, toda mudança na sua vida tem que ser dirigida por Deus. Você vai comprar qualquer tipo de coisa que vai avultar por muito tempo, um compromisso financeiro, tem que ser na direção de Deus. Você vai, sabe, fazer qualquer coisa que seja significativo na sua vida, uma mudança qualquer, tem que ser na direção de Deus. Eu não posso me mover por emoções. Eu não posso me mover, sabe, pelo meu querer, porque se eu me mover pelo meu querer, eu coloco tudo a perder. Uma das coisas que me chamou a atenção no jejum de Josafá, no jejum que Josafá fez quando ele descobriu que estavam vindo contra ele um grande exército, foi que antes dele acionar o exército para protegê-lo, antes dele dar o toque, sabe, de guerra para todo o exército, Josafá se colocou diante de Deus e consultou a Deus, orou a Deus, jejuou. Ou seja, ele não tomou nenhuma ação sem antes consultar a Deus. Tudo na vida da gente, a gente tem que consultar a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você aceita uma direção que Deus te dá, você não fica reclamando mais. Você não fica falando mais nada ao contrário. Você simplesmente obedece. Você simplesmente obedece, você não murmura. Você não murmura. Você simplesmente diz, amém, Senhor. É assim que eu vou fazer. Eu quero obedecer a Ti, ó Deus. Nós precisamos ser pessoas que obedecem a Deus. Nós precisamos ser pessoas que seguem uma instrução divina. Deus falou, a água parou. Não, mas Deus me pediu uma coisa muito difícil, mas eu acho que eu não vou fazer. É melhor você fazer, se Deus pediu. Uma pessoa me perguntou assim, e como saber que Deus falou? Se é realmente Deus? Eu tenho que entender primeiro. A primeira coisa, claro que você tem que entender de acordo com uma esfera. Você não pode obedecer uma coisa que está fora da palavra, porque daí não é Deus que falou, ou uma coisa que vai ferir alguém. Mas se você seguir uma direção de Deus, você vai ver como Deus vai operar na sua vida. É por isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedece a Deus. Obedece a Deus. E, sabe, a pergunta honesta, qual dessas 3 áreas nós precisamos trabalhar hoje? José nos ensina que você não precisa ser perfeito para seguir um propósito de Deus. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Porque às vezes a pessoa deixa de servir a Deus ou deixa de fazer a vontade de Deus porque ela pensa, eu sou inadequado, eu sou tão limitado. Ei, eu fiz caligrafia até a 5ª série. Eu sei o que é ser capacitado por Deus. Hoje eu escrevo livros. Eu sei o que isso significa. Então você não precisa ser perfeito para aceitar um chamado de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com José, você precisa ser fiel no oculto. É muito bom, sabe? Quando as pessoas são fiéis, quando todo mundo está vendo.
Mas a gente tem que ser fiel no oculto. A gente tem que ter palavra. Tem que ter palavra, tem que ser fiel no oculto. Quando ninguém está me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, o que eu estou vendo no celular, eu preciso ser fiel quando ninguém está me vendo. E a terceira coisa que eu aprendi com José é que eu preciso obedecer sem dar desculpa. E obedecer a Deus em primeiro lugar. Antes de querer agradar A ou querer agradar a B, eu preciso ser obediente sem dar desculpas. Se Deus me pediu, se Deus me deu uma missão, então, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Pega essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, é uma palavra de Deus para você. O Senhor está falando contigo. Amém? Tem uma pessoa que está me vendo nesse momento, que está dirigindo um carro. O Senhor me mostrou, inclusive, o carro da cor preta, um Fiat preto. Está ouvindo agora essa palavra. Deus está falando com você que está nesse carro preto da Fiat. Deus está te visitando nesse momento. E o Senhor vai te honrar se você tomar a decisão certa. Deus vai te honrar se você tomar a decisão certa. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Aleluia. Amém? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91 aqui e quero fazer 2 convites para você. Mas antes disso, deixa eu falar do Café com Jesus Kids, uma febre aí no Brasil inteiro, gente de todo lado pedindo. É um livro de desenho, né, que inclusive você pode dar de presente, vem com um kit de canetinha para a criança colorir, desenhos bíblicos, vem também com instruções da palavra de Deus para as crianças poderem aprender, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção, até você dar de presente para os seus netos. Nós temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Deixa eu mostrar para você como é que é o devocional, olha só. Nossos livros vão te abençoar muito e você vai ser muito abençoado. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo, as direções para o teu dia e aqui para você fazer a sua própria oração aqui, ó, tá? Nossos livros você pode adquirir lá no nosso site, inclusive para você ler antes de dormir, certo? Em 5 minutinhos, 3, 4 minutinhos, você lê todo o devocional do dia, vai te abençoar. Tem gente que lê 3, 4, 5 por dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E olha só, você que é nosso aluno na Academia Kindle, segunda-feira eu vou trazer aqui para você uma notícia extraordinária. Você que é nosso aluno na Academia Kindle Global, segunda-feira eu vou trazer, é um presente que eu vou dar para todo aluno da Academia Kindle Global, certo? E você que não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Agora esse mês que está entrando, tem muita coisa boa entrando na academia. Você pode ir até o meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Kindle Global. Amém? Vamos andar juntos, vamos andar mais perto, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo, agora, às 9h30 da manhã, nós teremos 2 cultos. Eu estarei no culto da manhã às 9h30, teremos culto às 9h30 e às 20 horas. Eu estarei no culto das 9h30, na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nesse domingo eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza, à dificuldade, à ruína. Eu vou estar ministrando essa palavra, eu convido você a vir, vai ser um culto profético, vai ser tremendo, vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vem estar com a gente, em nome de Jesus. Domingo, 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, ok? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. E o segundo anúncio é que Deus tocou no meu coração de nesse final de semana estar orando, tanto no sábado quanto no domingo, por pessoas que têm tido perdas financeiras e negócios que estão trancados, certo? Eu vou orar hoje por provisão, mas esse final de semana nós vamos orar por negócios trancados, por coisas que não estão indo para frente. Eu convido você a estar comigo amanhã, 6 da manhã e 18 horas. Sábado e domingo eu vou orar por isso, certo? Por um destravar financeiro.
Muita gente tem me pedido oração nesse sentido. E eu estarei sábado e domingo aqui junto com vocês, em nome de Jesus, clamando por um destravar, clamando por um romper. Quem precisa, eu sei que vai estar aqui também junto com a gente. E vamos declarar essa bênção sobre o teu lar, um destravar que vai abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10, com 20, com 100, com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão, enquanto estava declarando aqui o Salmo 91, de uma pessoa que tem um restaurante na praia, e essa pessoa está aqui me ouvindo. Não duvide que foi Deus que te deu esse negócio, esse restaurante na praia. Deus vai honrar todos os teus compromissos, Ele é fiel. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Renda-se a Jesus, coloque a sua fé nele. Seja você quem for que está aqui me escutando, em nome de Jesus. E há uma pessoa, o Senhor me deu a palavra Galdino, pode ser um nome, sobrenome. Deus visita você nessa hora. Um destravar de Deus aí no teu caminho, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário, dia 18 de dezembro. Eu quero liberar uma palavra do favor de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te honre, que o Senhor abra portas na tua vida e que você possa viver coisas maiores nos próximos dias, até o final desse ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e volto a pedir, compartilhe essa oração. Senhor Deus e Pai, nós declaramos a bênção sobre essa casa. Declaramos que essa casa está sendo visitada pelo poder de Deus. O poder de Deus está tocando nessa casa. O poder de Deus está tocando nessa família agora. E oramos, Pai, por provisões do céu. Oramos por provisões de Deus na vida dessa pessoa, provisões de Deus na sua casa, provisões de Deus na sua família, no nome de Jesus. Oramos para que a provisão entre nesse lar. E tudo aquilo, Senhor, que está travando, tudo aquilo que está impedindo, os recursos de entrarem ou está impedindo, Senhor, com que bons negócios aconteçam, oramos agora por um destravar de Deus. Declaramos vida nessa casa, a vida de Deus, o Zoé de Deus, sendo agora liberado sobre essa casa, sendo liberado sobre essa família. Oro, Pai, por pessoas que estão com insônia, que têm tido perturbações ao dormir, que estão ansiosas, que estão inquietas, que estão aflitas. Senhor Jesus, toca com o teu poder e leva embora toda a ansiedade. Leva embora toda a angústia, leva embora toda a aflição e traga vida sobre esse lar. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a paz de Deus repouse sobre essa família, que a paz de Deus repouse sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu lar, que o Senhor abençoe teus filhos, que o Senhor abençoe teu casamento, que as brigas cessem na tua casa e que tua casa seja um lugar de paz, seja um lugar de vida, seja um lugar de graça viva de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui junto com a gente. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, visita toda pessoa e toda família que está sendo injustiçada, toda pessoa que está sendo atacada, toda pessoa, meu Deus, que o inimigo tem intentado contra a sua família, contra a união dentro da sua casa. Oramos para que a presença de Jesus Cristo venha trazer união, venha encher essa casa de amor e venha também trazer a restauração necessária. Oramos, Pai, declarando que nossos filhos são herança do Senhor e que o mal não tem poder sobre a vida deles e que todo tipo de arma forjada contra a vida dos nossos filhos ou contra a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, caia por terra agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas para Deus, toda pessoa que fez uma oração específica, toda pessoa que está pedindo ao Senhor uma bênção, uma intervenção, um milagre, uma proteção especial, uma abertura de porta. Senhor, nós te pedimos, traga respostas. Tua palavra diz, Senhor, que Tu és um Deus que responde. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, Pai, eu te peço que cada carta que foi escrita para Deus, venha ter a resposta do Senhor, venha ter a liberação sobrenatural, as transferências divinas, venham sobre o pedido de oração, a oração específica que cada um está fazendo diante de Deus. Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado, todo aquele que está lutando contra uma doença, que o poder de Jesus Cristo cubra essa pessoa agora. E nós declaramos o que está escrito na palavra: Ele perdoa pecados e sara doenças. Jesus, nós declaramos saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, tocando na pele, tocando no sangue, tocando nos órgãos internos. Também oramos para que todo tipo de limitação que essa pessoa tem hoje, oramos para que o poder de maravilhas envolva ela e que o Senhor a restaure e a restabeleça completamente no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que estiver sendo atacada por obras das trevas, nós repreendemos agora a ação contrária e damos ordem: mal, bate em retirada, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Eu também oro, Pai, por provisões especiais financeiras, para que o Senhor traga provisão. Todo suprimento que essa pessoa está pedindo ao Senhor, que seja liberado. Coloca as pessoas certas no caminho dela. Senhor, dá ideias para ela, dá inspiração para ela. Movimenta as águas da vida dela, no nome de Jesus Cristo. Tira também toda a tristeza, Pai, todo o desânimo, toda a perseguição, toda a inveja que essa pessoa enfrenta. E nós declaramos: a mão do Senhor está sobre ela. Senhor, a nossa vida está nas mãos vitoriosas do nosso Deus. A nossa família está nas mãos vitoriosas do nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu. Eu sei que ela é profética, amém? Eu sei que essa é uma palavra profética. Como ouvir o Espírito Santo com clareza e confiança. Eu quero dar 3 chaves para você que vão ajudar você a aguçar o seu ouvido espiritual. Em João capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que se você pertence a Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus é a sua herança. Porque você é a ovelha dele, você pertence a ele. Então é sua herança ouvi-lo, ser guiado por ele, ter direção dele para a sua vida. Imagine viver cada dia com um GPS divino, guiando cada passo seu. Aí você diz: isso é um sonho para mim. E se eu falar para você que você tem um Espírito Santo? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele lhe guiará a toda a verdade. Mas então por que eu não ouço?
porque tem muito barulho na sua volta. Tem muita coisa lhe preocupando, tem muita coisa tirando a sua atenção. Nós podemos ficar cegos pela dor. Nós podemos ficar cegos pelo processo. Podemos ficar cegos pelos sentimentos pesados que temos que lidar e enfrentar todos os dias. Mas o Espírito Santo está constantemente falando, sussurrando instruções, alertando você sobre perigos, revelando oportunidades e afirmando o seu propósito a todo tempo. A todo tempo o Espírito Santo está fazendo isso. É por isso que nós temos que passar tempo com Deus, ter familiaridade com a voz de Deus, para podermos receber das instruções de Deus. Muitas pessoas estão sintonizadas na frequência errada, cercados por tantos ruídos, em vez de estarem focados na voz suave de Deus. Então, é tanto problema, é tanta coisa ao seu redor, e é telefone, e é mensagem, e é e-mail, e é isso, e é aquilo, e sabe, a nossa vida vai ficando que nem um balão, né? A gente vai se enchendo de preocupações, se enchendo de ansiedades, se enchendo de estresse, e quando a gente se dá conta, estamos só dando ouvido a essas vozes e não ouvimos a voz suave do Espírito Santo, falando ao nosso coração: filho, eu estou contigo, estou te fortalecendo, eu vou te capacitar, esse mal não vai te vencer. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Certa vez eu ouvi a história de uma jovem que estava tomando um rumo que ela jamais sonharia. Ela estava se mudando para o exterior, ela queria morar fora do país e tinha uma porta que se abriu para ela de um emprego tão sonhado por ela que ela achou que isso era impossível. Então ela foi se preparando para se mudar de país e aquela correria toda, e chegou o dia dela pegar o voo. Só que naquele dia que ela estava para pegar o voo para mudar de vida para sempre, ela começou a sentir uma inquietação fortíssima. E ela estava constantemente orando: Senhor, se for a tua vontade, se isso veio do Senhor, se essa oportunidade é a oportunidade de ouro na minha vida. Muita coisa acontece quando você ora. Muita coisa acontece, inclusive coisas estranhas, mas aí já tem a mão de Deus. E ela começou a sentir essa inquietação e aquela voz dentro dela dizendo: não vai, não vai, não vai, não vai. Quando chegou, sabe, algumas horas antes de tomar a decisão, porque ela já estava com as malas prontas e já estava com o passaporte, já estava com tudo nas mãos, ela decidiu não ir. Ela agradeceu à empresa, cancelou seus planos, o lugar que ela tinha alugado, ela liberou o lugar, enfim. Meses se passaram, menos de um ano. Aquela empresa que ela iria trabalhar, aquela empresa faliu, quebrou totalmente. E isso foi um testemunho para ela de que a voz do Espírito Santo, ela não é só para os eventos cruciais da nossa vida, mas a voz do Espírito Santo é também para os pequenos detalhes. É para os pequenos detalhes. A verdade é que a voz de Deus não está reservada para profetas, para pastores ou os ultra-religiosos. Não. A voz de Deus é uma herança para mim. A voz de Deus é uma herança para você. Eu fico triste, sabe? Quando as pessoas, elas dizem assim: não, Deus só fala através da palavra. A palavra é o nosso balizador da fé. Eu acredito, de Gênesis a Apocalipse, eu acredito que a palavra de Deus, ela é inerrante. Eu acredito nela totalmente. A minha vida é debruçada nela todo santo dia, há mais de 20 anos. Eu creio na palavra de Deus, mas eu creio também que Deus, ele tem multiformas de falar conosco. Então, sabe, nós precisamos deixar Deus falar. É que o homem, ele quer colocar Deus, sabe, em um lugar de limitação. Ele quer colocar Deus, sabe, encerrar Deus dentro de um quarto e dizer: Deus, o Senhor fica aqui,
e a minha vida será só isso aqui. E Deus está dizendo para você, não, eu falo fora da caixa. Eu posso usar o que eu quiser para chamar a sua atenção. Então, a Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 21, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Deus está sempre falando conosco. Sabe, aqui, nos nossos ouvidos, nós só temos que prestar mais atenção. E eu quero dar 3 chaves para você, sabe, poder receber as instruções de Deus, porque já sabemos que Deus fala. Agora eu só preciso identificar. E 3 chaves vão me ajudar a ouvir a Deus. A primeira chave é a chave da expectativa. Se você viver acreditando que Deus é silencioso, você não o ouvirá. Esse é o problema das pessoas. Elas acham que Deus, sabe, deixou que elas resolvessem todos os problemas da vida delas e o que elas não conseguirem, então, elas vão a Deus. Então é como se Deus só fosse o Deus do impossível. O Deus das coisas possíveis não é para ela. Deixa eu dizer para você, Deus é um Deus que quer estar conosco todo santo dia. Ele quer me guiar da manhã até a noite. Ele quer me guiar também nas pequenas decisões do meu dia. Eu não estou falando daquelas mínimas decisões, tipo, qual sapato eu vou hoje, qual tênis eu vou usar, será que eu boto uma gravata, será que eu não boto, será que hoje está bom para mim eu ir, para eu sair com esse casaco, Deus, qual que é a tua vontade? Essas coisas mínimas, as mínimas, você escolhe, você decide. Você escolhe, inclusive, a escola que você quer que seu filho estude. Agora, outras decisões que envolvem nosso trabalho, que envolvem com quem nós vamos casar, e até mesmo pequenas decisões, sabe? Sobre fechar um negócio ou não, assinar o contrato ou não, tudo isso você tem que envolver Deus. Deus quer estar ativo na nossa rotina. Deus quer estar ativo na nossa rotina. Ontem eu fui analisar alguns negócios junto com um amigo meu e nós entramos num estacionamento e sabe, ele em 2 estacionamentos ele se perdeu. Eu disse, homem, você não vê placa? Brinquei com ele, né? E daí ele deu risada. Mas às vezes Deus está falando com a gente não vê, sabe, os indicativos de Deus. As placas de Deus, tipo Deus dizendo assim, não entra aí, filho. Não entra aí que você vai ter problemas. É por isso que eu gosto sempre de ver as coisas com os meus olhos, de sentir o que Deus está falando, para que eu tome uma decisão. Sabe, é muito distante de você quando você tem que tomar uma decisão e você não ouviu nada de Deus sobre aquilo. Então, a chave da expectativa é fundamental. O Espírito Santo não é apenas uma vantagem espiritual. Ele é a chave para você viver com propósito e precisão. Diga assim comigo, o Espírito Santo é a chave para que eu possa viver com propósito e precisão. Amém? A segunda chave é a chave da quietude. É como eu disse, tem muito barulho. Eu gosto muito de fechar a porta do quarto. No meu escritório também, eu fecho a porta e fico sozinho com Deus. E quero tirar aquele tempo de quietude buscando ouvir a Deus, sem celular. Sabe, isso é uma disciplina que eu tenho. Quando eu estou em oração, eu não atendo o celular. Quando estou em oração, eu não quero entrar nas minhas redes sociais. Quando estou em oração, eu não quero ficar vendo outras coisas. Eu quero ficar só com Deus, eu quero que aquele tempo seja um tempo exclusivo. Eu quero que aquele tempo seja de uma quietude total. Às vezes eu gosto de fundo musical enquanto eu estou orando e outras vezes eu não coloco nada, eu só fico em silêncio diante de Deus. Você tem que procurar um lugar calmo para ouvir a Deus. As orações de tomada de decisões fortes que eu tive na minha vida, eu entrei num banheiro antes de assinar algo. E eu entendi da parte de Deus que buscar esse lugar de quietude é fundamental para você poder, sabe, separar as vozes. O que é a voz da sua mente, o que é a voz dos outros
e o que é a voz de Deus? Porque quando você vai se aconselhar com uma pessoa, aquela pessoa pode lhe dar ótimos conselhos, mas às vezes não é o conselho de Deus para você, sabe? E quando a poeira baixa, você entende que você está entrando num lugar aonde você precisa estar com o seu coração calmo para ouvir a Deus. Se você deixar a agitação e deixar os sentimentos de alguma maneira perturbarem você, você não consegue escutar Deus com clareza. Então busque um lugar de quietude. Se você mora numa casa, vai para o lado de fora da casa, vai caminhar. Sabe, eu gosto muito de ouvir a Deus quando eu caminho. Na verdade, quando minha esposa me convida para ir na academia, eu tenho o prazer de ir, porque eu boto meu fonezinho de ouvido ali, e ali eu fico ouvindo Deus. Sabe, eu ouço uma palavra, às vezes coloco um louvor, e ali Deus vai ministrando ao meu coração, e o Espírito Santo vai falando algumas verdades para mim, e saiba, Deus não fala só encorajamento, Deus fala também aquilo que você não quer ouvir para tratar do teu coração. E a terceira coisa que vai ajudar você, essa é uma chave poderosa, cuide os padrões de Deus, as formas como Ele fala com você, a forma como algumas situações estão se repetindo. Quando isso acontece, tem uma informação. Eu acredito que quando a inveja aumenta contra você, quando você é perseguido pelas pessoas, quando pessoas mentem, quando pessoas inventam, quando pessoas te atacam de forma truculenta, é nesse momento que o Espírito Santo está querendo falar contigo. E o Espírito Santo está dizendo, filho, uma grande bênção está no seu caminho. Você precisa aumentar as orações. Teus inimigos já viram. Teus inimigos já viram. Você precisa agora se levantar em oração. Então, quando eu percebo as coisas espirituais, o movimento, os padrões se repetindo, eu tenho que saber que Deus está falando comigo e que esse é um momento crucial para eu ouvir a Deus. Quer ver? Essa semana aconteceu algo comigo. Há um ano atrás, eu enfrentei uma situação muito, muito difícil. E passou um ano, a mesma situação. E daí eu vi um padrão se repetindo, sabe? Quase a mesma coisa acontecendo aqui. A luta muito parecida. Eu disse, tem alguma coisa que Deus quer falar? E um detalhe, nas 2 vezes que eu enfrentei essa luta, eu estava para tomar algumas decisões. E agora também estou para tomar algumas decisões. Aí eu pensei assim, será que o inimigo sabe que aquilo ali vai ser uma grande bênção? Bem, ele não vê o futuro, o diabo não vê o futuro. Mas ele consegue enxergar a movimentação do que isso pode ocorrer se você permanecer naquele rumo. O diabo não tem pressa como alguns de nós, ele é um profundo observador. Então nós precisamos compreender que alguns padrões é Deus falando com você. Essa luta é porque você está no caminho certo? É porque o que eu tenho para você é grande nesse meio? E você diz, puxa vida, será? Não é que será? É. Entende o que Deus está falando com você hoje? Eu espero que sim. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E hoje foi maravilhoso o nosso tempo de mesa, né? Toda quarta-feira estamos tendo um tempo de mesa dentro da academia aqui no Global. Você não sabe o que está perdendo, viu? Porque ali eu dou conselhos, eu tiro dúvidas das pessoas. É uma mesa, mesmo que seja online e que haja ali muitas pessoas, eu atendo muita gente. Eu fico cerca de 45 minutos, sabe? Que nem uma metralhadora, dando conselho para um, dando conselho para outro, tirando a dúvida de outro, 45 minutos sem parar. E se você precisa de um conselho, precisa tirar uma dúvida, vem se tornar aluno da academia, desfrute de tudo que tem dentro da academia aqui no Global, vai ser uma grande bênção. E também falar rapidamente dos nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Esses livros aqui vão te abençoar tremendamente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E você que quer se tornar aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site.
vai lá no meu site, que lá no meu site você pode se inscrever para a academia, ok? Vamos lá. Quero começar aqui no Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir a você que você compartilhe essa oração com o máximo de amigos, de parentes, nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Compartilhar o bem. Sempre que você compartilhar o bem, você está semeando. Sempre que você compartilhar a palavra de Deus, você está semeando uma coisa muito, mas muito boa. Então, compartilhe, semeie e abençoe a vida de outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar nossa carta para Deus. Pega aí, levanta a sua carta também e vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti toda carta para Deus. Toda pessoa que está orando junto comigo agora e está, Senhor, pedindo a bênção, pedindo o favor do Senhor, pedindo a intervenção. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido e eu te peço, Senhor, traga respostas. Que tudo aquilo que estiver amarrado, tudo aquilo que estiver em atraso no espiritual, nós oramos para que haja um destravar, para que haja um romper. Oro também por todos aqueles que estão pedindo pela saúde, todos aqueles que estão doentes. Eu oro declarando saúde agora a essa pessoa. A cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus, Tu és cura. Nós colocamos a nossa fé em Ti. Tu és aquele que tem todo o poder. Confiamos em Ti. Descansamos em Ti. E eu oro, Pai, por pessoas que estão com situações impossíveis na sua vida, para que o Senhor intervenha. Espírito Santo, fala com Teus filhos também. Aquele, meu Deus, que não consegue ouvir a Deus, que ele possa receber uma instrução divina, que ele possa destravar para ouvir a Deus, que ele possa honrar a voz de Jesus, a voz de Jesus que está sempre falando com ele. Abre os ouvidos espirituais dos teus filhos e filhas, Senhor, no nome de Jesus. E eu peço, Pai, traga paz a cada lar, tira a insônia, tira as perturbações e que a presença de Cristo Jesus, essa presença maravilhosa que traz vida, essa presença extraordinária que traz salvação, nós invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus agora. Você que está orando junto comigo, invoque com fervor o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus Cristo agora. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre ti, está sobre tua família e que você tem paz, a paz que vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E não esquece de compartilhar. Alguém está precisando desse compartilhamento, alguém precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai,
eu quero fazer um pedido especial para ti hoje, nessa oração. Que toda pessoa que está passando por um momento delicado na vida, que ela receba toda a força, todo favor e graça para vencer esse momento de dificuldade. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, ou que vai entrar, ou que vai chegar a essa oração através de um compartilhamento, eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajude-a, Pai, e sustente-a, para que ela consiga passar por esse momento de dificuldade. É isso que o Senhor colocou no meu coração nessa oração. A Tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti. Não tememos por pior que seja a luta, por mais delicada e dolorida que seja a situação, nós cremos na intervenção do céu. Pedimos um milagre, pedimos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. E apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos pedidos de oração da vida extraordinária e profetizamos, libera vida sobre cada pedido de oração, sobre os meus pedidos e sobre os pedidos de todas as pessoas que estão nesse propósito junto conosco, do aquele que está orando junto conosco, do aquele que está clamando agora. Senhor, libera do Teu favor. Libera do Teu favor. A Tua palavra diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos, ó Deus, nas respostas divinas e Te pedimos, libera do Teu poder, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Estamos felizes, estamos firmes em oração, em jejum, crendo que estamos rompendo. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas eu fiquei muito feliz ontem. Eu estava saindo do culto da igreja e um casal me parou e falou para mim sobre um problema que eles enfrentaram e que Deus, através das orações, os ajudou a vencer aquela situação e os manteve de pé diante do caos, diante das lutas. Eu fiquei imaginando depois quantas pessoas, através das orações, têm sido abençoadas, têm sido socorridas. É por isso que eu tenho a missão de estar aqui como intercessor diante de você, mas você tem uma missão também. E a missão é de compartilhar as orações com o maior número possível de pessoas que você puder. Porque alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Então compartilhe. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Tenho certeza, Deus está fazendo algo aqui. Deus está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Então fique firme no propósito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é uma palavra profética. Deus não será ignorado, jamais. Tem uma palavra que tem vindo no meu coração nesses últimos dias, muito forte. É sobre temer uma direção divina. Temer uma direção divina. A Bíblia nos diz em Jonas, capítulo 1, verso 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu uma instrução clara. Era simples ir a Nínive e transmitir a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu para Tarsis, pegou um navio e foi para outro lado. Quantas pessoas estão hoje vivendo consequências de uma desobediência? Porque nós aceitamos as bênçãos de Deus, mas não queremos aceitar a sua repreensão. E as pessoas pensam que Deus vai deixar assim, que a sua palavra seja ignorada, que a sua direção seja ignorada. E não é assim que funciona. Jonas teve que aguentar 3 dias e 3 noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retomasse os sentidos e aceitasse
o propósito de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais Deus confia a uma pessoa, mais Deus vai responsabilizar ela pela decisão e pela direção que Deus dará a ela. As direções que Deus dá a alguém são muito fortes e nós devemos temer quando Deus nos dá uma direção. E se eu ignorar a direção de Deus, eu entro no terreno, na zona da desobediência e vou ter que passar pela universidade do grande peixe. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que Ele irá ignorar pequenos atos aonde você o desafia. A disciplina virá. A reação de Deus virá. Então, não viva a sua vida pensando que Deus não vai depois pedir algo para você. Sabe por quê? Porque por experiência própria, eu tenho entendido da parte de Deus que eu não posso ignorar uma direção e eu não posso ceder à pressão das pessoas quando Deus me dirige a algo. Eu tenho que obedecer a Deus, sabe, na plenitude que Deus me pediu. Por isso, poucos entendem a verdade que eu vou falar agora. A desobediência de uma pessoa pode criar um julgamento coletivo. Porque quando Jonas estava lá dentro do navio, não só ele passou por apuros, mas todos que estavam com ele, a tripulação, o próprio capitão, todos quase que morreram, porque alguém que estava lutando contra Deus, alguém que estava em desobediência, estava dentro daquele navio. Que Deus tenha misericórdia. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. E sabe, nós costumamos encarar algumas coisas, insistir em algumas coisas que não deveríamos. Porque quando você insiste em algo que não é de Deus, você perde a paz, você perde a alegria e você perde o ânimo. Eu, como são muitas pessoas que estão na minha volta, são pessoas que eu ensino, pessoas que eu amo, pessoas que caminham com a gente. Sabe, essas pessoas, muitas vezes, não todas, mas algumas delas, muitas vezes quer que a gente faça a vontade delas. E às vezes, por pressão, você acaba até fazendo a vontade das pessoas. Mas sabe, Deus falou comigo várias e várias vezes a respeito de, sabe, se eu sair de uma direção, eu preciso voltar imediatamente para aquela direção. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado e reservado para mim e para minha casa. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, pessoas que estão em desobediência, você abre espaço para as pessoas certas entrarem, e essas pessoas erradas que estavam trazendo coisas erradas para a sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Lembre-se de uma coisa, as ondas da desobediência de ontem irão atingir as costas de hoje por algum tempo. Então, o que você plantou lá atrás de desobediência, você pode levar uma bolada nas costas. Porque a dor, ela não é punitiva para o mal. A dor, ela é corretiva. Você tem que compreender isso. O salmista no Salmo 119, verso 71 disse: "Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos." Ele disse: "Foi-me bom ter sido afligido." Às vezes Deus permite com que você patine numa área da sua vida só para você entender que você não pode caminhar em desobediência. Só para você entender que você não pode ir contra Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus. Aí alguns dizem, não, Deus não é esse tipo de Deus aí que corrige. Claro que é, porque Ele ama. O pai que não ama, não corrige seus filhos.
Mas Deus nos corrige sim. Então, só vitória? Só bênção? Não. Correção, disciplina, alinhamento, ajuste de pontos. É coisas que o Espírito Santo falará ao teu coração se você estiver crescendo nele. Por isso, existem 5 recompensas para a dor. Primeiro, a dor nos força a buscar. A dor nos faz trilhar o caminho da descoberta. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sendo afligido? E Deus vai mostrar para você quando você orar. A dor também vai forçar você a apoiar-se no braço de Deus em lugar do homem. Porque o homem falha. Se eu tivesse dependido de algumas pessoas para pagar a televisão, eu estava roubado. Mas Deus sempre levanta pessoas certas. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas que lembram. Pessoas que ouvem a Deus. Sabe, teve pessoas que chegaram para mim e disseram assim: eu vou pagar esse programa. Nunca pagaram o programa inteiro. Mas eu tenho confiado em Deus. E Deus tem levantado muitas pessoas, sabe? Para lembrar, para ouvir, para obedecer. Porque a dor, ela vai ensinar você a confiar em Deus. Terceiro, a dor o força a aprender. Onde você errou? Aonde você saiu de uma direção que não deveria ter saído? O Senhor tem falado comigo isso. Não saia da direção. Não saia do que eu falei. Não tenta antecipar uma coisa que eu não disse que é para antecipar. E depois é incrível. Mas quando você ouve a Deus, quando você aprende a ouvir a Deus, tem coisas que você não vai perceber na hora, mas lá na frente você vai dizer: puxa, Deus falou comigo. A dor o força a pedir a presença de Deus, a cura. E a dor força você a ouvir por direções de Deus que você deixou pelo caminho, a ouvir o que Ele está dizendo agora. Dessas sessões de dor que nós passamos, depois vem a cura, depois vem o milagre. E essa tem que ser a nossa fé. Por isso, lembre-se, se você se rebelar contra o propósito de Deus na sua vida, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Por isso, mantenha-se na direção de Deus. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no que Deus disse, porque dessa sessão de dor vai vir a cura. A Bíblia diz que o Senhor fere para curar. Ele nos corrige. Deus é corretivo. Mantenha-se no propósito, na direção. Não ignore a Deus. Não ignore a direção de Deus. E você verá que Deus tem planos de paz. Tem planos para te abençoar. E nunca te abandonará. A presença de Deus, ela sempre estará nos alinhando ao propósito dele. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, e eu quero agora declarar o Salmo 91. Aí você me pergunta assim: e se eu errei, o que eu faço? Você pede perdão a Deus e volta correndo para a direção que Deus te deu. Volta o mais rápido que você puder, alinha tudo aí, organiza tudo e vai obedecer a Deus, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Tem momentos da nossa vida que a gente só tem que se arrepender, chorar aos pés do Senhor e olhar para cima e dizer: Deus, me perdoa porque eu saí de uma direção, mas eu quero voltar, tem misericórdia de mim. Você pode ser o que você for, pastor, profeta, homem de negócio, mulher de casa ou mulher executiva, seja lá o que for que você seja na vida. Se errou, volta. Simples assim. Simples assim.
É melhor você deixar algumas coisas pela metade que você estava construindo do que Deus depois derrubar esse seu castelo de areia. Porque aquilo que verdadeiramente é de Deus, quando você está na direção de Deus, Deus mantém a sua vida. Quando você está fora da direção, você tem que lutar, sabe, como um guerreiro e às vezes não consegue. Deixa essa palavra no teu coração. Amém? Se você ainda não baixou essa planilha, que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração, é gratuito para você baixar no meu site, certo? Você coloca, são 7 áreas que nós estamos orando e você coloca seus pedidos de oração em cada uma dessas planilhas e apresenta a Deus. Não conseguiu baixar? Pega um papel em branco e faz a sua própria planilha e vamos apresentar a Deus. Estamos em oração e jejum e se você tiver fé, você verá milagres. Amém? Se você tiver fé, você verá milagres. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses 2 aqui juntos dão mais de 700 orações que vão fortalecer a sua vida, que vão lhe ajudar. Eu creio que Deus vai falar muito com você através desses devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. E eu quero também dar um anúncio que a nossa academia aqui no Global está fervendo, gente. Está uma benção. Quem assistiu hoje, quem esteve conosco ao vivo, na verdade, porque eu estou fazendo a academia ao vivo. Daí termina a academia, aí nós temos um tempo de perguntas e respostas e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Tem muita gente que está tirando dúvida, tem muita gente que está crescendo junto com a gente e eu quero que também você cresça. Amém? Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. Vai hoje mesmo no meu site e se torna aluno e não perca nenhuma das aulas que nós estamos dando de treinamento profético. Se você tem esse chamado, você deve estar com a gente. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na Academia Quinto. Eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo estamos numa só fé aqui, crendo que o Senhor é Deus poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sim, Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, a nossa família, e apresentamos a Ti, Senhor, a nossa planilha de oração da vida extraordinária. Estamos aqui como intercessores, estamos aqui posicionados, crendo no que está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossos pedidos, colocamos em Tuas mãos e pedimos resposta do Senhor. Aquele que está doente, nós oramos pela cura total e completa dele, declarando saúde. Saúde às células, saúde aos órgãos, saúde à coluna, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés.
aquele pai que está perdido na vida, que precisa de uma direção. Fala com ele, Espírito Santo. Traga a resposta, mostra o caminho a ele e livra ele de todo mal. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor conduza todas as coisas com a tua paz, conduza todas as coisas com a tua graça. Nós queremos ser como Davi, que consultava a Deus constantemente. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor, essa pessoa de toda amarra espiritual, todo vício, tudo aquilo que ela está colocando diante de Deus, um pecado que ela não consegue se libertar. Senhor, intervém na vida dela, muda a história dela, muda o que ela está vivendo, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque nessa vida. Que o poder de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder e libera do teu favor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, e colocamos tudo diante de ti. E eu profetizo em nome de Jesus, milagres de Deus tocando a tua vida. E aonde houve um desvio de rota, que agora, através do teu arrependimento, você que sabe qual que é a direção de Deus para a sua vida, volte à direção de Deus, volte ao caminho de Deus e Ele endireitará tuas veredas no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, eu espero todos vocês ao vivo. Não deixe o diabo te atrapalhar. Não deixe o diabo te tirar da oração. Fique firme, você vai vencer essa guerra. Em nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: estou firme no meu Deus. Estou firme em Jesus Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo, sabedoria do céu chegando até a nossa vida, como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma, Senhor. Nós precisamos de sabedoria para vivermos o nosso propósito. Dá-nos também direção, guia nossos passos, traga instrução por nosso coração e fale conosco nos nossos pensamentos. Abra os nossos ouvidos e também a nossa visão espiritual. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, guarda esta casa. Proteja essa família de todo mal. Guarda o marido, a mulher, guarda os filhos, guarda o trabalho. Guarda, Senhor, a entrada e a saída de todos essa casa. Eu desejo a eles o melhor dessa terra e profetizo, Pai, vida abundante, prosperidade, alegria, muita saúde e principalmente que não nos falte a liderança do Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos uma parceria, queremos ter comunhão contigo todo santo dia. E cremos, ó Deus, que essa oração, ela representa também o início de uma semana. Por isso pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada dia dessa semana que está para se iniciar. Desde já, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e confiamos em Ti, como Deus que nos sustenta, como Deus que cuida de nós, como Deus que está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Graças te damos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa casa, a rocha do nosso sustento, nosso Deus provedor. Somos gratos a Ti, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria começar essa oração, entregando a Deus a nossa semana. Ainda que estamos orando a oração da noite, eu fiz isso na oração da manhã e senti de fazer isso agora. Eu quero uma semana muito abençoada e você quer também uma semana muito abençoada? E eu aprendi a envolver tudo em oração. As reuniões que eu tenho pela frente, os projetos que eu tenho, o que eu estou tocando, eu quero a mão do Senhor em tudo.
Agora nesse meu lançamento, olha que tremendo, isso é uma coisa até que eu quero ensinar para quem é empreendedor, uma coisa que eu quero ensinar para quem está começando alguma coisa. Eu estou já no meu 19º livro escrito, 19 livros escritos, olha só. Quero chegar até o fim do meu propósito com 100 livros escritos. Que Deus me ajude e me permita escrever 100 livros. Esse é o meu 19º. E a gente sempre tem uma preparação para um lançamento de um livro, de um evento, enfim, existe uma preparação, existe vídeos gravados, uma equipe por trás e um monte de coisa. Só de falar assim, vocês às vezes iam cansar, só de falar. Mas esse livro aqui que Deus me deu, eu disse para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, esse livro eu quero fazer diferente, daqui para frente eu quero fazer diferente de todos os meus livros. Ainda que eu tenha sido muito abençoado por Ti em todos os lançamentos que eu fiz de livros até o dia de hoje, eu quero que o Senhor lance esse livro. Vou fazer a minha parte, vou gravar, vou divulgar o livro, vou falar do livro, o Senhor vai usar outras pessoas para isso também, mas eu quero que o Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor faça com que esse livro ele atravesse os mares, vá a muitos lugares. Eu quero que o Senhor lance e eu não irei me preocupar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque uma coisa é você fazer na força do braço e outra coisa totalmente diferente é quando você coloca nas mãos de Deus. Porque na força do braço a gente cansa só de se preocupar. Mas quando você coloca na mão de Deus, você faz a sua parte, porque a sua parte, a Bíblia deu ordem para o homem trabalhar. Então é a nossa parte trabalhar. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você não se preocupa com os resultados. É isso que eu estou dizendo. Os resultados vai ser conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, de repente, você está muito preocupado com algo que você vai fazer, uma empresa que você vai abrir, com um negócio que você vai começar. Tira esse peso de você. Tira agora mesmo esse peso de você. E coloca nas mãos de Deus essa situação. Coloca nas mãos de Deus e Deus vai te dar vitória. Amém? Deus vai te dar vitória e vai conduzir melhor do que você. Deus vai conduzir melhor do que você, porque às vezes a gente pensa, sabe, que a gente na condução é melhor. Meu irmão, nunca vai ser melhor a gente na condução. Melhor é o Senhor na condução. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Melhor é Ele na condução. Não eu, não você, é Ele na condução. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Senhor, dá-nos sabedoria. E eu quero convidar você. Nós vamos começar um jejum a partir de amanhã. Vão ser 14 dias de oração e jejum. E nesses 14 dias, eu vou estar apresentando a Deus tudo aquilo que nós queremos que vá para frente, que ande. Colocar na mão de Deus realmente algo. Certo? 14 dias que nós vamos envolver as coisas na presença de Deus e nós vamos pedir pelo livramento, pela proteção, pela restauração e pela direção do Senhor. É isso que nós queremos. Experimente ficar 14 dias apresentando algo a Deus que você quer começar, que você quer lançar, que você quer abrir, que você quer fazer. Eu quero lhe convidar a estar ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, nesse propósito. Todos vocês. Não importa o horário que você está assistindo essa oração. Talvez você esteja assistindo ao vivo agora com a gente, ou você vai assistir mais tarde, mas amanhã, 6 da manhã, comece esse propósito com fé. Faz que nem eu estou fazendo. Estou entregando os resultados para Deus. Estou fazendo o que me cabe, porque a nossa responsabilidade ela é uma, certo? Mas estou lançando toda a preocupação sobre Deus. Estou colocando nas mãos de Deus, Ele vai me dar os resultados, Ele vai levar mais longe do que eu, é nisso que eu estou acreditando. Amém? Nós temos que colocar mais fé naquilo que nós colocamos nas mãos de Deus. Então eu quero convidar você amanhã,
a entrar nesse propósito com muita fé. Até porque eu tenho 2 anúncios muito importantes também amanhã, certo? Que eu vou colocar no altar de Deus. Eu vou colocar no altar de Deus esses 2 anúncios que eu tenho amanhã e eu convido você a estar junto comigo. Eu quero dar um testemunho aqui, muito breve, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu recebi um testemunho da Ivanilda, que, assim, realmente me tocou muito e eu quero compartilhar com você. Ela escreveu aqui: venho aqui testemunhar o que Jesus fez pela minha pequena Mari, que já se encontrava desenganada pela medicina devido a um problema sério de obstrução intestinal, com estreitamento na região pélvica. Era um caso sem solução para os médicos. Comecei a fazer os propósitos e as campanhas com o Senhor por ela e o milagre aconteceu. Hoje ela é uma criança normal, saudável e feliz. Jesus fez isso. Glória a Deus. A Ele toda a glória e gratidão. Amém. Muito obrigado também a você por ser esse intercessor escolhido. Que Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Glória a Deus. Ivanilda, com certeza, Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje. Eu estou me arrepiando desde que comecei a ler seu testemunho. Eu sei que é milagre puro de Deus aqui. E você que está aí me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. Se Deus fez isso na vida da pequena Mari, um milagre, isso é milagre. Eu sei aqui o que ela está falando. Isso é milagre. Ele pode fazer um milagre também na tua vida. Por isso, coloca essa fé para funcionar aí. Vamos lá, gente. Vamos colocar essa fé para funcionar. Amém? Eu ministrei na oração da manhã, você deve ter ouvido, que o diabo muitas vezes quer lançar um desânimo para, sabe, de alguma maneira tentar impedir com que a nossa fé ela continue a nos mover para o destino que Deus tem para nós. Então ele lança ataques de desânimo, ele tenta, sabe, colocar pensamentos para você desistir. Mas se você permanecer firme em Deus, você vai ter vitória. O segredo é: permaneça firme em oração. Permaneça firme em oração. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. E olha o que Deus tem falado comigo. Quando Satanás quer atacar uma mulher, ele tenta mexer na família. E quando ele quer atacar um homem, ele mexe na produtividade daquele homem. Olha como isso é sério que eu falei. Porque uma mulher, sabe, as mulheres geralmente não são muito preocupadas com algumas coisas como os homens. As preocupações de um homem é diferente das preocupações de uma mulher. Eles podem ter preocupações em comum, mas o foco de um e o foco de outro é diferente. Quando toca na família, desestrutura a mulher. Quando toca na família. Diferente. O homem também, claro, desestrutura o homem. Mas a mulher, a mãe, é muito mais. A esposa é mais. Então, você vai ter que discernir que esses ataques que a tua família tem sofrido, minha irmã, é para atingir você. É por isso da dor de cabeça do filho. É por isso os problemas do casamento que está afligindo você, que está, sabe, sabotando a tua concentração, teu foco, teu crescimento. É porque o inimigo está tocando na tua família. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se levantar como uma intercessora em favor da sua família. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer atingir você tocando na tua família. É por isso que eu tenho defendido, e não é de hoje, quem me acompanha aqui sabe que já faz anos que eu falo a mesma coisa. Nós temos que proteger as portas da nossa casa através da oração. Porque Deus nos deu o poder da oração. Deus nos deu a ferramenta da intercessão para que nós venhamos guardar a nossa casa, venhamos guardar a nossa família. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia constantes orações por Pedro, mesmo ele estando preso. E a Bíblia diz que Deus interveio. Quando nós entendemos um cenário espiritual e quando direcionamos as nossas orações para algo, sempre veremos a intervenção e o sobrenatural de Deus.
Você não está vendo que esses ataques contra a tua família é para atingir você? Então você vai ter que se levantar em favor da tua família e protegendo eles em oração, você vai se proteger. E quando o diabo quer atacar um homem, ele mexe na produtividade desse homem. E eu tenho visto que o inimigo tem tentado atacar a produtividade dos homens de duas maneiras. Uma delas é por meio das preocupações e da ansiedade. Gente, eu tenho conversado com empreendedores que têm me dito o tanto de desafio que eles têm tido pela frente. Sabe, é tantas coisas para pagar, é tanta responsabilidade e muitas vezes, sabe, a maré não está para peixe, as coisas estão difíceis para muitos. E daí vem a preocupação, vem a ansiedade, aí vem também a preocupação com a família. E daí o que o diabo faz? Ele lança essas preocupações e ansiedade para a pessoa diminuir a sua produtividade. Porque daí vem aquele pensamento de desânimo. Puxa, não está dando nada certo, as coisas não estão indo para frente, eu estou cansado, e eu não estou vendo o resultado do meu esforço, o resultado do meu trabalho. E isso frustra as pessoas. Isso frustra. Isso incomoda as pessoas e eu dou razão para elas. Mas eu quero agora me dirigir aos homens. Se a sua produtividade está sendo atacada, você vai ter que se levantar em oração contra isso. Você vai ter que se levantar em oração contra isso. Porque isso é obra do inimigo. Sabe, para você tirar a mão do arado. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás. Não está falando só do reino de Deus, está falando do trabalho, da produtividade também. Você não pode olhar para trás, você tem que continuar, você tem que crer. Daí você diz assim, mas as portas são fechadas para mim, as coisas não estão acontecendo. Mas confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus. Trabalhe com toda a sua força e entregue os resultados para Deus. Quem sabe o segredo não está em você trabalhar mais. Eu já sei, tem que trabalhar com inteligência também. Mas também não é a resposta. Talvez o que você precise é envolver mais a tua vida em oração. Envolver mais os teus negócios em oração. O teu corre do dia a dia em oração. Talvez você precisa ser uma pessoa e talvez ninguém diga isso para você, mas eu venho aqui para dizer para você, você tem que buscar mais a Deus. E Deus tem me dado muitas palavras nesse sentido, palavras proféticas que eu tenho entregado. Eu estava, esse final de semana num lugar e Deus me falou isso sobre a vida de uma pessoa. E Deus me disse, você tem que buscar mais. Então eu creio que é um clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com as pessoas e está dizendo, é tempo de você buscar mais. Você está aí na força do braço, dia a dia, martelando, suando, transpirando, fazendo o seu melhor e lutando como um leão todo santo dia, acordando pela manhã com vontade, com gana para vencer e não está sendo suficiente. Busque a Deus, mais a Deus. Eu vou lhe dizer o que ninguém diz. Teu problema pode ser espiritual também. Aí você diz, não pode? Pode. Experimenta. Experimenta participar desse propósito comigo, que eu vou começar amanhã, 14 dias. E vamos ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. 14 dias. Entra ao vivo amanhã comigo, 6 da manhã. Como se você fosse sentar para o trabalho. Acorda às 6 da manhã e começa a orar. 14 dias, oração e jejum. Amanhã eu vou falar do jejum que nós vamos fazer. Quem quiser, né? Quem puder. Quem não puder, fica só na oração. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Esse livro aqui extraordinário, que com certeza vai abençoar a tua vida. Olha que tremendo. São 365 devocionais, uma palavra para cada dia, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir para você, você pode dar de presente para outras pessoas. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os livros que vai ir para a tua casa. Nós vamos mandar para todo o Brasil, então não perca essa oportunidade.
ok? Muito bem, glória a Deus. E você que é do sul do Brasil, amanhã um anúncio especial de um tour. Aonde que eu vou passar com o profético? Vou falar sobre isso amanhã. Aguarde. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Deixa a tua curtida aqui. Se não ativou o sininho ainda aí, o sininho que tem aí no YouTube é para você receber. Toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube manda um aviso para você que eu estou ao vivo. Então ativa o sininho aí, as notificações, para que você receba as notificações toda vez que eu entrar ao vivo, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Declare junto comigo: Senhor, dá-me sabedoria. Essa é a frase profética, é a nossa oração principal dessa semana. Senhor, dá-me sabedoria, preciso de sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos graça, dá-nos favor. Traga aumento para a nossa vida, traga crescimento, traga multiplicação. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, nos dê ânimo, a nós e a todos da nossa casa. Proteja nossos filhos de todo o mal, de toda a maldade, de todo o plano do inimigo. Nós não aceitamos más companhias, gente errada na vida e no caminho dos nossos filhos. E pedimos, Pai, cumpra a Tua vontade na vida deles. Oramos quebrando toda a palavra negativa lançada contra nós e contra a nossa casa. E declaramos que a nossa casa é uma bênção, nossa família é uma bênção. Somos abençoados, guardados, protegidos e respaldados pelo Senhor totalmente no nome de Jesus. Senhor, venha proteger essa casa, venha proteger essa família, venha livrá-los de todo o mal, e que a tua paz repouse sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre a vida deles e traga vida, traga paz, traga favor, traga avanço, traga portas abertas na vida deles, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, revela a tua direção, seja em sonhos, em visões, seja no espírito dessa pessoa, seja através de um profeta, seja lendo a Bíblia. Senhor, revela a tua direção, os próximos passos a este homem e a esta mulher. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e leve embora, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo aquilo que tem desestabilizado essa pessoa, e traga alegria para ela, traga força, traga um novo ânimo, traga poder sobre a vida dela para que ela venha romper. Consagramos essa semana a Ti e pedimos uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de provisão, uma semana de muitos recursos, uma semana onde o Senhor vai trazer avivamento na nossa casa, onde o Senhor vai trabalhar na nossa vida, e colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos: Senhor, cumpra a Tua vontade na nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Se você crê que você foi abençoado, compartilha com 8 pessoas agora essa oração, e amanhã, 6 da manhã, aquele que quer mudar as coisas na sua vida, eu vou aguardar. Amanhã, 6 da manhã, junto comigo, ao vivo, aqui no YouTube. Deus te abençoe e até mais.